para começar a nossa boquinha, a gente tem que ter uma cabecinha, tá? E nessa marcação aqui do meio, essa marcação, nessa linha, eu vou usar o pincel modelador e vou marcar aqui o tamanho do nariz que eu quero, tá? Tentando centralizar ao máximo. Vou puxar a massa de baixo para cima com esse pincel e também de cima para baixo e vou formando aí o nariz no tamanho que você quiser. Dá uma ajeitada, lembrando que o biscuit a gente aperta de um lado, ele amassa do outro, então tem que estar sempre ajeitando. Passa aí um paninho úmido ou os dedos úmidos, tá? E agora eu vou fazer a separação das bochechas. Usando essa parte aqui do dedão, eu vou fazer a separação, dando leves batidinhas de baixo para cima, de cima para baixo. Faço a separação da bochecha de um lado, tá? E do outro lado também, da mesma forma. Tendo feito isso, eu vou ajeitando aí a bochechinha, tirando aí as marcações que ficaram, tá? Dá uma ajeitada no meio também, onde vai ser o queixinho, tá? E aí, para a bochecha não ficar caída, usando o gordinho da mão, ó, suavemente eu vou subir essa bochecha, dar uma levantada aí nessa bochecha. Fica bem bonitinho. Ajeita. E agora a parte principal. A gente vai pegar a esteca-faquinha, a parte mais fininha, e vai abrir aí o tamanho da boquinha que você quiser, tá? Na parte de cima, eu vou empurrar de dentro para fora, ó. Dá uma empurradinha, suavemente. E embaixo, eu vou fazer a mesma coisa. Aí, nos lábios, com essa estequinha, suavemente, se você apertar ali, você já vai formar os lábios superiores, ó. E a parte de baixo, eu vou usar essa estequinha aqui, não sei o nome dela, mas aí eu vou formar os lábios inferiores, unindo, né, nos cantos com os lábios superiores. Aí vai ficar a boquinha assim meio esquisita, então vou pegar aqui o pincel modelador e vou levantar o sorriso. Esse aqui é o segredo do sorriso. Suavemente, tá? E aí a boquinha ficou assim. Aí com a estequinha eu vou dar uma ajeitada embaixo, que amassou. E com uma esteca, um boleador, eu vou dar uma molhadinha na ponta e vou lá dentro, vou dar uma ajeitada, tanto dentro da boca, como também os lábios aí superiores. Para deixar tudo bem lisinho. Vou esperar ressecar, tá? Esperei de um dia para o outro, tá praticamente seco. E vou pintar o céu da boca com essa tinta aqui vermelha. Vou misturar vermelho com preto, porque eu gosto de pintar o céu da boca com uma cor meio vinho. Eu não gosto de pintar de preto. Se você preferir usar massinha, você pode usar, mas eu prefiro a tinta. Então, ó, pego aí um pincel zero, pego um pouquinho desse preto e misturo nesse vermelho até formar esse tom, ó, um tom de vinho. E vou pintar o céu da boca. Dá para você fazer isso também com a massinha, se acaso você não tiver a massinha cor de vinho, você pode pegar a massinha vermelha com uma bolinha de massinha preta e misturar. Eu acho mais fácil pintado, mas se você preferir fazer com a massinha, e aí você vai pintar todo o céu da boca. Aí, ó, os cantinhos que você tiver ultrapassado ou tiver pintado os lábios, com um palitinho de dente, deixa uns 3 segundinhos dentro da água. E aí você vai limpar onde você achou que ultrapassou. Limpa enquanto a tinta ainda estiver úmida, porque a tinta acrílica ela seca rápido e ela é difícil de tirar depois de seca.
Então, você vai aproveitar enquanto ela tá úmida, tá bom? Aí você vai deixando aí bem ajeitadinho para ficar um acabamento bem legal. E aí, depois que você ajeitou, deixa dar uma secada. E aí, a gente vai fazer a língua. Eu vou usar massa vermelha e massa branca, porque eu não tenho rosa. Se você tiver o rosa, você utiliza o rosa. Então, é mais branco do que vermelho. Então, vou pegar aí uma quantidade, não tem como medir, porque é tão pequenininho, né? Vou pegar aí um pouco de branco, menos de vermelho. Vou misturar essas duas massas e vou formar um rosa. E ficou nesse tom, ó, um rosa chiclete. É esse tom que eu quero, é o tom que eu gosto de língua. Vou pegar um pedacinho, fazer uma bolinha, depois uma coxinha, dar uma leve achatadinha. E com a ajuda de uma esteca, vou fazer aquela marcação do meio da língua. É até difícil de pegar de tão pequeno, olha. Aí ela deu uma achatada aqui, vou dar uma arrumada. E aí, como eu achei que tá grande, eu vou cortar com uma tesourinha para poder colar no centro, né, da boca, dentro da boquinha. Vou usar a cola branca mesmo. A minha tá acabando. Aí, ó, um pinguinho só da cola. Vou tentar centralizar ao máximo na parte de baixo, dentro da boca, ó. E vou colocar a linguinha, vou colar. Pega uma estequinha para te auxiliar a centralizar a linguinha, né, ficar no local certo. Tá vendo, ó? Deixa essa língua ressecar, tá? Ressecou a língua, a massa, você vai pegar agora e vai fazer o dentinho. É importante a língua estar seca, porque senão você vai amassar a língua. Então, você vai pegar a massinha branca, faz um rolinho. Dá uma achatadinha. Pega aí a boquinha média, mais ou menos o tamanho que você vai querer o seu dentinho. E corta o tamanho ideal aí, aproximadamente, tá? Aí você vai passar cola aonde você vai posicionar os dentes. Aí fez isso, aí a gente vai fazer a parte mais difícil, que é colocar esse dente aí, caber aí dentro e ajeitar. Tudo muito minúsculo. Eu vou pegar aqui uma estequinha, essa, e vou ajeitar. Lembrando que o nosso dente, ele é ovalado, ele não é reto. Então, vocês estão vendo aí, ó, que eu tô ajeitando o dente e vou empurrar, ó, ele de baixo para cima, para ele ficar ovalado. Tá vendo, ó? O que foi demais, você empurra de volta. E também vou empurrar esse dente mais perto dos lábios superiores. E aí eu vou ajeitando. Depois que a gente ajeitou o dentinho, olha lá como ficou o céu da boca. Ficou tudo com massa branca amassada. E aí, para ter um acabamento bacana, a gente vai usar aquela tinta lá que a gente havia feito, né? E a gente vai pintar essa parte. Porque quando você for tirar uma foto desse boneco de baixo para cima, não vai aparecer essa parte aí amassada, porque como ele tá com a boca aberta, vai dar para ver. Então, para ficar um acabamento bem legal, a gente vai pintar, tá bom? Com cuidado para não sujar a língua, e se sujar já sabe, é o palitinho com água, vai limpando, ficou assim. Agora eu vou utilizar essa mesma tinta com branco
tá? Branco fosco, tinta acrílica. E também com o marrom. Eu vou fazer uma misturinha de cores e vou pintar os lábios. Lembrando que tem que chacoalhar as tintas, tá? Antes de utilizar. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco dessa tinta branca, vou reservar aí, tá? Tinta branca. Vou pegar também a marrom, vou reservar também essa marrom e vou fazer uma misturinha. O tom que eu quero de boca é um tom um pouco nude, porque o meu boneco é um menininho. Então, ó, pega um pouco desse vermelho, passo branco, vai ficar um rosado, olha. Eu quero um rosado mais claro, lembrando de umedecer o pincel, não deixar o pincel encharcado, umedecer. Coloco um pouco mais de branco, ó, ficou um rosa claro, e aí eu vou mesclando com o marrom. O marrom é o segredo para deixar essa boca nude. Vou mesclando, ó, até ficar um tom que eu quero. Ó, chegou no tom que eu quero de cor. O que eu vou fazer? Vou pintar os lábios. Esse tom nude é legal para você pintar os lábios de menininhos ou até de bebês, né? Ou quando for uma criança que você não quiser passar uma cor mais forte. Ele fica bem natural e fica muito bonito. E aí, lembrando que na hora da pintura, você pode ajeitar esses lábios, você pode engrossar ele se você quiser. Você vai desenhando, né? Os lábios. Agora eu vou pintar os lábios superiores. Se o seu pincel for novo e for um pincel bom, é melhor ainda. Porque é tudo muito fininho. Eu vou pintando e também os cantinhos, ó, vou unindo, né? A parte de cima com a parte de baixo. Vou deixando tudo bem bonitinho.